E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vai ser mais um vídeo de tática para a gente abordar algumas questões que aconteceram nessa última partida do Cruzeiro, que foi a derrota para o América por 1 a 0. Esse time que está no campo aqui foi a escalação inicial do técnico Felipe Conceição, que a gente viu que não deu certo. Jogamos com o Fábio no gol, a zaga com Ramon e Brock, Matheus Pereira e Cáceres nas laterais, o Adriano como um primeiro volante, o Jadson como um volante pela direita, o Ruschel pela esquerda, dois pontas, o Ayrton e o Felipe Augusto e um centroavante. Quando a gente perdia a bola, o Ayrton e o Felipe Augusto voltavam, para fazer aqui uma segunda linha de 4 e aí a gente tem configurado um 4-1-4-1, os 4 da defesa, um volante entre linhas e uma segunda linha de marcação. E quando o Cruzeiro estava sem a bola, nem foi o maior problema. O América criou algumas chances, chegou em alguns chutes de fora da área, o único gol da partida foi marcado num impedimento muito claro, mas o grande problema do time do Cruzeiro foi quando a gente tinha a posse de bola, que o time basicamente não sabia o que fazer. O América marcou muito bem a nossa saída de jogo. No final das contas, o Cruzeiro não conseguia nem sair com a bola, precisando recorrer a muitos chutões aqui para o Marcelo Moreno, que não ganhou praticamente nenhuma e fez com que o nosso time fosse presa fácil, Basicamente, o Ayrton abria numa ponta, o Felipe Augusto na outra. Quando a gente estava com a bola na defesa aqui, seja com Brock, Ramon ou com o Adriano, o América marcava muito bem essa linha de passe, então era difícil fazer essa bola chegar no Matheus e no Cáceres. E em vez do Ruschel e do Jadson voltarem, para tentar iniciar uma jogada e sair jogando, eles também abriam pelos lados. Então a gente ficava com o jogo cheio de gente nas pontas e ninguém no meio, e isso comprometeu demais a atuação do Adriano, que na minha opinião jogou mal, mas isso passa muito pela falta de opções de passe, porque o Adriano basicamente ele só conseguia jogar com o Brock e com o Ramon. E esses três jogadores eram os únicos que tinham a possibilidade de tocar a bola, porque o resto estava bem marcado. E mais uma vez a gente pontua o problema dos jogadores de meio campo, que em vez de se aproximar para criar jogada, ficam parados numa posição pré-determinada, e eu não sei até que ponto isso é uma orientação do Felipe Conceição e até que ponto isso é falta de inteligência dos atletas mesmo. Seja como for, é algo que precisa ser corrigido. Depois de quase 60 minutos sem jogar porcaria nenhuma, o técnico do Cruzeiro fez algumas mexidas, De cara, ele tirou o Jadson e o Alan Ruschel, que estavam muito mal e ambos amarelados, e colocou o Marcinho e o Matheus Barbosa, que eram titulares em partidas anteriores. Então a gente tinha o trio de meio campo aqui, a linha de defesa que tá meio bagunçada aqui, mas dá para entender. Pouco depois ele tirou o Ayrton, que fez também um péssimo jogo, botou o Bruno José para atacar pela direita, melhorou o setor. Tirou também o Adriano, e colocou o Rafael Sobis, e essa mudança, que em tese era mais ofensiva, acabou colocando o Matheus Barbosa na posição em que ele é mais acostumado a jogar, como um primeiro ou segundo volante. O Sobis veio jogar próximo do Marcinho, A gente teve aqui uma dupla de meias. E por fim ele tira o Felipe Augusto e coloca o William Potker como um atacante pela esquerda, mas isso já no finalzinho do jogo nem deu para fazer nada. E a partir dessa dupla aqui, Rafael Sobis e Marcelo Moreno, que eu acho que dá pra gente abrir uma discussão sobre esse esquema tático do Cruzeiro, porque o Felipe foi perguntado na coletiva se pretende usar os dois juntos e ele falou que nesse momento não, apenas em circunstâncias de final de partida, porque os dois jogando juntos desde o início, ele não acha que seja a melhor formação nesse momento e ele não pensa em fazer isso por agora. E vamos deixar bem claro que eu não acho que necessariamente o Sobis e o Moreno precisem ser titulares juntos, porque nenhum dos dois está fazendo partidas aí muito destacáveis. O Sobis foi titular nos 4 primeiros jogos e não jogou bem, e o Moreno, que virou titular nas 2 partidas seguintes, o gol que ele marcou foi de pênalti, e em diversos momentos ele apanhou da bola, ele está com muita dificuldade para ganhar até mesmo na imposição física. Mas toda vez que um técnico fala que 2 jogadores não podem atuar juntos, além de morrer um panda na China, isso tem que causar uma certa incomodação na gente pelo seguinte motivo: o papel do técnico não é escalar os melhores jogadores e fazer disso um time? Não é muito mais fácil extrair o melhor de cada um dos jogadores, escalando onde eles podem render mais, do que fazer esses jogadores se adaptarem a um conceito de jogo que o técnico quer? E sim, isso é uma corneta ao Felipe Conceição, que parece estar extremamente preso à ideia de jogo aqui num 4-3-3, que foi o esquema que ele utilizou nos clubes anteriores, a gente sabe muito bem disso, já fizemos vídeo a respeito aqui no canal, mas não é a única forma de se jogar futebol. E quando você tem um elenco que não parece pronto para jogar desse jeito, você querer forçar uma adaptação de diversos jogadores a um novo esquema
tático tem uma chance muito pequena de dar certo e no final das contas o risco maior é que daqui a pouco o técnico seja mandado embora. Então eu vou só tirar os Sobs aqui e voltar com o Adriano para a gente falar de como o técnico mais montou o time do Cruzeiro até agora. O Adriano sabe jogar como um primeiro volante? Sim, ele também sabe jogar como um segundo volante, inclusive na base o Adriano era meia. Lembrando que ele só virou titular do time a partir da lesão do Matheus Neres, né? O Adriano inicialmente era reserva, assim como o Matheus Pereira, que só ganhou a vaga no time porque o Alan Ruschel estava ruim demais. E eu tô pontuando esses dois jogadores para quem fala que o problema do Cruzeiro é a categoria de base, né? Porque o Felipe Conceição montou um time sem ninguém da base e a coisa não fluiu como a gente esperava. O Matheus Barbosa lá no Cuiabá jogava como volante, e inclusive ele jogava mais como volante pelo lado esquerdo, e nos poucos minutos que atuou como primeiro volante contra o América, eu achei que ele jogou melhor do que no papel mais avançado. Então se o técnico insiste tanto nessa formação, ele não poderia testar o Adriano como esse meia pela direita e o Matheus Barbosa como primeiro volante? Pode e deve, tá? E eu espero que ele faça esse teste durante esse período que a gente vai ter de pausa, né, até o retorno do futebol em abril, assim como faça o teste usando dois volantes aqui e um meia mais solto. Que o Marcinho no Sampaio Correia, que foi o melhor meia da última Série B, ele jogava assim, com liberdade para aproximar do atacante, voltando para construir jogo, se associando na direita, na esquerda, ele jogava livre. E nesse esquema com dois volantes por dentro, o técnico poderia dar inclusive um pouco mais de liberdade para o Cáceres e para o Matheus Pereira, ou até para o Alan Ruschel, para que eles se aproximem do ponta que joga aqui, seja Potker, Bruno José, Ayrton, Felipe Augusto, porque essa coisa do volante ter que jogar aberto não está funcionando bem. O lateral é muito mais pronto e mais adaptado para fazer esse papel. Tanto que a gente tem visto muito pouco nos jogos do Cruzeiro aquele lance de ultrapassagem, né, que o lateral passa pelo ponta para fazer um cruzamento de qualidade. Normalmente o cruzamento, seja do Matheus, seja do próprio Cáceres, ele tem sido aqui da intermediária, que é aquele cruzamento que você vai ter o Marcelo Moreno, eventualmente um atacante aqui também, enquanto o ponta está aberto. O cara faz o cruzamento, a defesa do adversário ele está de frente para a bola. E o atacante está meio de lado, às vezes até meio de costas, né, tentando se situar. Então o cruzamento daqui, ele é muito mais fácil para a zaga tirar do que um cruzamento da linha de fundo, em que o atacante está de frente para a bola e o zagueiro ele está de frente para a bola, mas ele tem que marcar o atacante. Então quando esse cruzamento vem da ponta do campo, o zagueiro que se vê numa situação difícil, porque ele tem que marcar duas coisas ao mesmo tempo, e se essa bola chegar com qualidade, o atacante vai ter muito mais chance de conseguir fazer o gol, mesmo que não viva as melhores fases da sua carreira, como a gente sabe que é o caso do Marcelo Moreno. Falei sobre isso para pontuar que esse 4-2-3-1 seria, na minha opinião, a melhor forma do Cruzeiro jogar neste momento da temporada, porque os jogadores que a gente tem no elenco, eles já estão melhor adaptados para fazer essa função. Agora, voltando a Rafael Sobis, nesse esquema aqui, onde que ele poderia jogar? Como atacante, né, na vaga aqui do Marcelo Moreno, e aí a gente teria um ataque mais móvel. Foi aqui que ele jogou na última Série B no time do Filipão, ou ele poderia jogar como esse meia central. Aí tira Marcinho, tira o Claudinho, e ele poderia sim jogar junto com o Marcelo Moreno. No momento que a gente está sem a bola, volta aqui e fecha uma segunda linha de 4, né? A gente tendo uma linha de 4 defensiva, uma linha de 4 meio campos, e aí Sobis e Marcelo Moreno voltam para ficar aqui dando aquela cercada. É um 4-2-3-1 no momento com a bola, que vira um 4-4-2 no momento da gente se recuar. Essa é uma formação mais simples para a maioria dos jogadores, né? Todos entendem muito bem qual é o papel que tem que fazer aqui, porque nesse esquema que o Felipe Conceição está propondo, eu acho que está faltando um pouco realmente de inteligência de jogo para os nossos atletas. Os caras não sabem o que fazer, não sabem se posicionar, e aí eu acho que o Felipe Conceição tem que lembrar da limitação dos jogadores mesmo, né? Não são craques. O craque, você dá a bola para ele, mal posicionado, com pouca gente por perto, e ele consegue tirar ali um coelho da cartola. Só que nós não temos nenhum jogador com essa característica hoje. O Sobis, que é um dos melhores jogadores do Cruzeiro do ponto de vista técnico, até pela questão física, perdeu muito do seu rendimento, e nós não temos nenhum jogador nesse elenco hoje que eu acho que seja capaz de se sobressair, pegar a bola, driblar todo mundo e ir lá e fazer um gol. Não tem, a gente tem que ter um coletivo funcionando muito bem. Uma outra opção que eu vi algumas pessoas dizendo que gostariam de ver o Cruzeiro jogar, que seria num 4-4-2 clássico, que era muito utilizado ali na década de 90. Nessa formação, basicamente, nós não teríamos pontas, tá? Então você poderia tirar aqui o Potker e o Bruno José,
joga ali com a linha de 4, com 2 volantes e com 2 meias. E aí poderiam ser Marcinho e o próprio Claudinho, que tem jogado bastante. Qual é o problema básico dessa formação aqui, um 4-4-2, com 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes? É que o futebol de hoje, ao contrário do futebol dos anos 90, ele é muito mais jogado pelos lados do que pelo meio do campo. É muito raro você ver um time que não joga com um lateral e com aquele meia aberto, né, o pontinha, o secretário de lateral. Então, para uma tática como essa funcionar, principalmente esses dois jogadores aqui, eles teriam que fechar o corredor no momento sem bola. E nem o Claudinho, nem o Marcinho tem esse tipo de característica e nem o biotipo físico. O Sobis, que pode ser um dos meias, também não tem essa característica. O próprio Marco Antônio, né, que ainda não teve a chance depois que virou o The Rock, mas ele também nunca foi esse cara de fechar o lado, porque o cara que tem que fechar o lado aqui, ele precisa correr muito. É só a gente analisar os jogadores que o nosso técnico mais usa para fazer o papel de meia aberto, né? Ayrton e o próprio Felipe Augusto. São jogadores que têm muito vigor físico, correm muito, têm força e tudo mais, e normalmente tem um problema ali na questão da massa encefálica, né? Não são caras muito inteligentes com a bola no pé. E por isso que a gente precisa casar, né, as atribuições físicas e as atribuições técnicas dos jogadores, porque não adianta a gente botar os caras que tratam melhor a bola se no momento que a gente estiver sem a posse, ninguém vai voltar para marcar. Por isso eu acho que essa ideia de jogo, né, com esses 2 meias e 2 atacantes, ela é muito difícil de funcionar nesse futebol de hoje, justamente porque todo esse corredor aqui, ele teria que ser coberto pelo lateral, o apoio e a marcação. Mas sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa na circulação de posse de bola, em tese a gente teria jogadores com mais capacidade para controlar o jogo e manter a bola no pé, né? Só que o futebol ele é feito do momento com bola, do momento sem bola e das transições. E para esse jogo de transição, perdi a bola, o que que eu faço? Recuperei a bola, o que que eu faço? É difícil a gente pensar em um time com 11 que comporte Claudinho, Marcinho, Sobis e Moreno juntos, por exemplo. Um outro jeito do Cruzeiro jogar seria algo que o Enderson Moreira tentou fazer, mas naquele momento as peças não conseguiram dar essa resposta, que caberia Marcelo Moreno e Sobis jogando juntos, seria o seguinte: sai um dos meias, Claudinho ou Marcinho, eu vou tirar o Claudinho porque acho o Marcinho mais pronto, e você bota um ponta aberto aqui, que pode ser o Ayrton ou o próprio Bruno José. Vou botar o Ayrton. Em tese, com essa escalação, você pode ter aqui um esquema com o Sobis aberto pelo lado, mas a gente sabe que o Rafael Sobis tem bastante dificuldade nessa recomposição física. Lá em 2017, quando o Mano Menezes armou aquele time do Cruzeiro, o Sobis que voltava para fechar a linha pela esquerda e não o Arrascaeta, não sei se vocês lembram disso. E acabava ficando Arrascaeta e Thiago Neves com menos responsabilidade defensiva, o Sobis fechava pela esquerda e o Robinho fechava pela direita. Só que 4 anos se passaram, né, e tá mais complicado pro Sobis fazer esse papel hoje. Mas resgatando a ideia do Enderson, não sei se vocês lembram disso que ele fez em dado momento, que a gente jogava com o Cáceres como quase um terceiro zagueiro, e aí tinha na época o Léo e o Kaká, né? É claro que o perfil dos zagueiros também é diferente, mas o lateral pela esquerda, seja o Giovanni Palmieri, seja o Patrick Bray, ele tinha muita liberdade para atacar o corredor, e o cara que jogava pela direita, que às vezes era o Stênio, às vezes era o Wellington Torrão, ele tinha como papel abrir o campo por aqui. Então a gente ficava muitas vezes com uma linha de 3 aqui mais presa, uma linha de 4, né, que era composta pelo lateral esquerdo e o ponta direita, dando amplitude no campo. A gente tinha uma dupla de volantes, um meia um pouco mais solto, né, que hoje a gente tem o Marcinho, que pode ser esse 10, e na época era um setor que a gente estava com dificuldade, porque quem fazia esse papel aqui do meia central era o Regis, e quem tinha o papel de ser um segundo atacante aqui pelo lado esquerdo era o Maurício, que não se adaptou bem nessa função, e o Rafael Sobis me parece muito mais adequado para jogar aqui, fazendo uma dupla de ataque com o Moreno, ou até com o próprio William Potker, que talvez jogando aqui mais perto do gol, seja junto com o Moreno ou junto com o Sobis, ele consiga ser um jogador mais efetivo, ou pelo menos que perca menos a posse, que ajude o Cruzeiro de alguma forma, porque nessa temporada as partidas que ele fez foram realmente muito fracas, e o problema é que quando entrou lá o Felipe Augusto, às vezes o Bruno José, o próprio Ayrton, né, tem jogo que a gente ainda sente falta do Potker, porque aquela jogada de puxar para dentro e chutar para cima é melhor do que nem tentar nada, que foi o que aconteceu, por exemplo, no primeiro tempo do último jogo. Então a ideia desse vídeo foi só mostrar que existem sim algumas plataformas táticas que esses jogadores do Cruzeiro seriam capazes de jogar, que podem comportar Rafael Sobis e Marcelo Moreno juntos, como podem funcionar sem nenhum dos dois, tá? A gente não precisa ter esses medalhões no time necessariamente, mas o técnico querer condicionar a presença de um à saída do outro, eu não acho que
que seja o certo. Penso que o papel dele é buscar um pouco mais de soluções para o time e não ficar tão preso nesse desenho aí de 4-3-3, 4-5-1, 4-1-4-1, que não é porque isso funcionou no Guarani, funcionou no América, que vai funcionar no Cruzeiro. Até porque lá no Red Bull Bragantino, por exemplo, também não funcionou, né? Tanto que ele foi demitido no início do Brasileiro. Como eu falei, tem um pouco de corneta nesse vídeo sim, tem uma crítica ao treinador sim, mas não é um pedido de cabeça do Felipe Conceição. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho, ele é sim um bom treinador. Eu cansei de falar no ano passado que achava que ele era uma boa opção para o Cruzeiro nessa temporada, só que a gente quer ver um pouco mais de trabalho por parte dele e dos jogadores também. Porque o técnico pode ter a parcela de culpa, mas quem ganha e perde jogo são os 11 caras que estão dentro do campo. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para deixar um like aí, também para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Use os comentários para dizer qual esquema tático você gostaria de ver o Cruzeiro jogar, seja um desses que eu abordei ou algum outro. Questão de escalação também, né? Jogadores que você gostaria de ver tendo mais oportunidades. Eu tô querendo muito ver o Nonoca em campo, né? Que agora joga com o nome Lucas Ventura. Estou muito ansioso para ver o Marco Antônio tendo chances também. Vamos trocar uma ideia aí sobre essas possibilidades táticas, porque todo mundo concorda que o importante no final das contas é ganhar. Mas quando a gente vê o time jogando de uma mesma forma, repetindo erros e não ganhando, nós precisamos sim buscar alternativas diferentes, sair um pouco da casinha, porque quanto mais a gente conseguir ler o jogo e entender na cabeça do técnico o que ele quer fazer, a gente vai ser capaz também de cobrar mais do treinador quando as coisas não estiverem funcionando e até compreender mesmo até que ponto os maus resultados são atribuição do técnico e onde isso passa muito mais pela falta de qualidade dos jogadores. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!